Bom, eu agradeço por sua presença aqui no Vida e Saúde e agora nesse momento específico do Claramente. Nós vamos pensar um pouco sobre os aspectos psicológicos dessa doença chamada fibromialgia. Fibromialgia. Fibro vem de fibra, mio significa músculo e algia é dor. Portanto, fibromialgia é dor nas fibras musculares, numa tradução literal. Mas existem vários outros sintomas nessa doença complexa, atingindo milhares de pessoas no Brasil e cerca de 2% de pessoas nos Estados Unidos. A fibromialgia se caracteriza por dores no corpo todo, pelo menos por 3 meses, fadiga, alterações do sono, podendo ser insônia ou um sono não reparador, formigamento nas mãos, nos pés e no meio das costas, intestino ora preso, ora com diarreia, alterações do humor com desânimo. Cerca de 25% dos doentes de fibromialgia tem depressão, ou seja, 1 em cada 4 pessoas tem depressão. Também surge ansiedade, dificuldade de se concentrar e executar tarefas comuns, dor de cabeça, inchaço no corpo. Na fibromialgia, existem alguns pontos dolorosos no corpo, no músculo trapézio, aqui nos ombros, nos 2 lados do pescoço, nas nádegas, na região das articulações ou juntas, dos braços e das pernas e em outros locais também. Não se sabe ainda a causa da fibromialgia. Acredita-se que por causa da diminuição de um neurotransmissor chamado serotonina no cérebro, a pessoa perde a capacidade de regular a dor e os impulsos são interpretados erroneamente. É uma síndrome dolorosa sem inflamação. Atinge 20 mulheres para um homem. Aparece em qualquer idade, mais comum entre 40 e 60 anos de idade. É comum mulheres com fibromialgia serem perfeccionistas, detalhistas, assumem coisas demais em casa, no trabalho também. Histórias clínicas revelam que antes de adoecerem, elas eram as melhores no trabalho, eram supermães, supermulheres em casa. Com a doença se sentem limitadas e deixam de ser as melhores, caindo a sua autoestima. Quanto mais se sentem inferiorizadas, mais sintomas surgem. Os próprios pacientes se admiram da doença porque estavam muito bem, se sentiam superpoderosos, faziam tudo, resolviam tudo para todos. E colegas e familiares também se admiram e dizem que essas pessoas estão inventando a doença que não tem nada. É comum pessoas com fibromialgia passarem de médico em médico, alguns desinformados e que podem achar que o que a pessoa tem é só psicológico e não tem nada. O especialista principal a ser procurado com os sintomas da fibromialgia é o reumatologista, como estamos aqui com a doutora Juliana. Não se pode dizer que a fibromialgia tem cura, mas tem um controle. Não há exames que identificam a doença. O diagnóstico é clínico. O especialista pedirá exames para fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, será que é outra doença, será que não é? Com câncer, diabetes, doença da tireoide, porque essa tireoide, por exemplo, pode ter alguns sintomas que misturariam com os sintomas da fibromialgia. O indivíduo com fibromialgia pode melhorar 20% quando o médico bem informado lhe diz que ele não é louco e que tem uma doença sim. Pode melhorar outros 20% quando fica sabendo que a doença, ainda que dolorosa, não mata. E os outros 60%, a medicina tem muitos limites para produzir cura. Será necessário iniciar um programa constante de exercícios aeróbicos, como caminhada diária, usar alimentos mais naturais, água pura, compreensão da família, tudo procurando um relax que diminua a tensão e melhore o sono, diminua também a interpretação trágica dos eventos e a pessoa aprenda a estratégia de lidar com problemas sem se sobrecarregar. Pode ser útil alguma medicação temporária para melhorar o humor, para o sono e também o analgésico. É importante que a pessoa sofrendo de fibromialgia lute para mudar o próprio comportamento no ritmo que conseguir.
Dentre os que sofrem com essa doença, alguns são perfeccionistas, muito exigentes, assumem fardos que não são deles e por isso precisarão aprender a colocar limites, não assumir o que não é de responsabilidade sua, mesmo que os outros se queixem que você deixou de fazer o que fazia antes. E aprender a se desligar dos problemas que querem jogar para a pessoa assumir, e o que não significa que vai se tornar uma pessoa irresponsável. Não é raro em famílias em que alguém tem fibromialgia haver a tendência de alguns membros dessa família se omitirem e jogar cargas sobre uma pessoa só. E esta pessoa, aceitando isso, assume os problemas de todos, buscando soluções sozinha. Ou seja, assume fardos que não são dela, ou na pior ou na melhor das hipóteses, não são dela somente. Mas se essa pessoa tem tendência a assumir tudo, os demais membros da família ou colegas de trabalho se acomodam e deixam os fardos sobre ela, vai ser complicado. Então, esta pessoa acaba carregando problemas alheios e isso pode ficar tão sufocante e tão pesado que chega um momento em que o corpo e a mente dizem: não aguentamos mais. Daí surgem sintomas que pode ser, por exemplo, o da fibromialgia. É possível ser uma pessoa responsável, produtiva, ajudadora, sem assumir o que não é seu. E não absorver críticas injustas dos que querem jogar sobre a pessoa aquilo que deveria assumir. A fibromialgia também atinge crianças e adolescentes e ocorre principalmente em meninas entre 9 e 15 anos de idade. Os sintomas são semelhantes aos dos adultos, acrescentado de prejuízo nos estudos por faltar aulas devido à doença. Alguns estudos científicos mostraram que crianças e jovens com fibromialgia chegavam a ter faltas na escola em torno de 41 dias por ano, enquanto que na população em geral a média é de 9 dias por ano. Do ponto de vista psicológico, as pessoas com fibromialgia têm pior qualidade de vida, têm mais sintomas de depressão e ansiedade, gerando maior quantidade de comportamentos sofridos. Alguns estudos mostraram que jovens com fibromialgia parecem vir de famílias cujos membros são mais desorganizados e ansiosos, e isso influenciaria a forma de enfrentar os problemas da vida. O tratamento da fibromialgia envolve medicamentos apenas para o controle dos sintomas, como a dor, a insônia, a ansiedade excessiva e o estado depressivo. É necessário fisioterapia, práticas de exercícios físicos, de preferência ao ar livre, também psicoterapia. Ajuda muito a aprender estratégias de enfrentamento dos problemas cotidianos para ajudar na redução do estresse. Vamos ficar por aqui hoje. Espero você no próximo Claramente. Paz e luz.